E se eu te dissesse que o mundo antes do dilúvio era muito mais tenebroso e misterioso do que imaginamos? Que existiam gigantes vagando pela Terra e pessoas vivendo por quase 1000 anos? Que a humanidade pode ter atingido um nível de conhecimento e tecnologia que foi completamente apagado da história? A Bíblia nos dá pistas enigmáticas sobre esse tempo esquecido. Seres chamados Nefilins, filhos de anjos caídos com mulheres humanas, caminharam entre nós. Civilizações se expandiram sem limites, mas também se afundaram em uma corrupção sem precedentes. Então veio o dilúvio. Mas o que realmente aconteceu? Por que esse conhecimento parece ser proibido? Hoje, vamos desvendar esse mistério. Prepare-se para descobrir verdades surpreendentes sobre a corrupção da humanidade, os gigantes pré-diluvianos, uma possível tecnologia perdida, as advertências ignoradas de Noé e, por fim, o juízo divino que selou o destino daquela geração. Fique até o final, porque o que você vai aprender pode mudar sua visão sobre o passado e sobre o futuro. Comente aqui embaixo sua opinião e já curta este vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Imagine um mundo onde os céus e a terra estavam cobertos por uma sombra densa, uma escuridão espiritual que corrompia tudo à sua volta. A terra, criada com perfeição por Deus, agora se via dominada por uma força maligna que consumia o coração de cada ser humano. A humanidade, longe da luz divina, estava caindo em um abismo de imoralidade e violência. Mas não eram apenas as pessoas comuns que ameaçavam a ordem do mundo. Algo ainda mais aterrador estava acontecendo. Seres gigantes, conhecidos como Nefilins, caminhavam entre os homens. Eles não eram apenas altos, suas presenças causavam tremores na terra. Os Nefilins, seres gigantescos e temidos, eram filhos de anjos caídos, conhecidos como filhos de Deus, que desobedeceram à ordem divina. Esses seres não pertenciam ao reino da terra ou do céu, mas transitavam entre os dois, possuindo um poder e uma essência que desafiavam toda a compreensão humana. Imaginemos a cena: seres com altura descomunal, com forças além da imaginação, andando entre os homens, ditando regras e trazendo destruição por onde passavam. Eles não eram apenas criaturas físicas. Sua presença aterrorizava o espírito humano, deixando uma marca de medo em cada aldeia e cidade por onde caminhavam. Não eram apenas gigantes, eram monstros de um outro mundo, com olhos que refletiam o abismo e almas que estavam tão corrompidas quanto seus corpos. Eles possuíam uma força física que fazia com que qualquer resistência humana fosse inútil. As lendas de seu poder corriam de boca em boca, mas ninguém ousava enfrentá-los. As próprias leis da natureza pareciam se curvar diante deles. A natureza humana, frágil e limitada, não tinha chance contra esses seres. Gênesis 6:4 descreve os Nefilins como heróis da antiguidade, homens de renome. Mas que tipo de heroísmo era esse? Um heroísmo marcado pelo medo, pela crueldade e pela destruição. A Bíblia nos dá uma pista, mas o que resta nas entrelinhas é ainda mais aterrador. Esses seres não eram apenas seres humanos gigantes, mas desafios diretos à ordem divina. Eles tinham um poder sobrenatural. De onde veio esse poder? Como seres celestiais, os filhos de Deus que desceram à terra eram diferentes de tudo o que a humanidade conhecia. Esses anjos, que se corromperam ao desobedecer a Deus, trouxeram consigo uma sabedoria maléfica, algo que parecia mais uma praga. Não apenas as suas descendências eram monstruosas, mas o próprio legado de seu pecado deixou marcas profundas na criação. O próprio planeta pareceu ser moldado para acomodar esse poder distorcido à medida que o mal se espalhava, transformando a Terra em um lugar irreconhecível. O que é ainda mais perturbador é que os Nefilins não eram isolados. As nações começaram a se aliar a eles,
como se estivessem seduzidos pela promessa de poder absoluto. O preço: a perda da humanidade. Em sociedades antes governadas por valores de compaixão e respeito, agora estavam sendo conduzidas por essas forças perversas que inspiravam temor e obediência absoluta. O medo fazia as pessoas se ajoelharem diante desses seres sobrenaturais, até que os próprios conceitos de moralidade se desfizeram completamente. O amor foi substituído pela tirania, a sabedoria pela enganação. O medo tornou-se a nova religião. Mas, como tudo na vida, o poder absoluto tem um preço. As alianças entre homens e nefilins começaram a rachar. O egoísmo e a ambição desenfreada começaram a gerar traições e intrigas. O que antes parecia uma união inquebrantável começou a se fragmentar, à medida que os gigantes exigiam mais e mais. A humanidade, seduzida por promessas de poder e imortalidade, viu-se atada a uma aliança com o mal que não podia ser desfeita. E essa corrupção tinha um preço tão alto que a destruição de tudo o que era bom era inevitável. Algo ainda mais perturbador estava se desenrolando nas sombras. Uma tecnologia avançada que deveria ter sido uma bênção para a humanidade, mas que, em mãos erradas, se transformou em uma maldição. A Bíblia não fala abertamente sobre essas invenções, mas há indícios que nos levam a crer que a humanidade, sob a influência dos nefilins e dos filhos de Deus, alcançou níveis de conhecimento e habilidades que ultrapassavam qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Era uma tecnologia não só física, mas também espiritual e sobrenatural. Uma tecnologia que desafiava as leis da natureza e que podia manipular os elementos, curar, destruir e até mesmo controlar a própria vida. Na construção de grandes monumentos e cidades, encontramos vestígios de uma engenharia tão precisa e complexa que não condiz com o nível tecnológico da época, especialmente se considerarmos as dificuldades do período pré-diluviano. Estruturas como pirâmides, fortalezas e artefatos com formas geométricas perfeitas sugerem que havia conhecimentos de matemática avançada, de astronomia e até de manipulação de energias que pareciam estar além do alcance humano. Era como se as leis naturais, criadas por Deus, tivessem sido subvertidas para fins egoístas e malignos. Os nefilins, com sua sabedoria corrompida, ensinaram os humanos a dominar forças da natureza que não deveriam ser controladas. Falar em energia pode ser um conceito moderno, mas imagine, por um momento, um mundo onde a humanidade soubesse manipular o fogo, a eletricidade e até mesmo a energia vital das pessoas. Esse conhecimento, levado por essas entidades caídas, foi usado para a opressão, criando máquinas de destruição, armas que desintegravam tudo em seu caminho e artefatos mágicos que emulavam os poderes de Deus. Essas invenções não eram apenas ferramentas, elas dominavam a própria natureza, como se os homens, influenciados pelos nefilins, tentassem brincar de deuses. No entanto, essa busca por controle absoluto teve consequências catastróficas. A natureza se rebelou contra esses experimentos, criando distúrbios cósmicos, cataclismos naturais e um desequilíbrio que destruiu as próprias bases da criação. O que foi feito não poderia ser desfeito. Mais aterrador ainda é que as próprias criaturas que antes eram criaturas de Deus, agora eram manipuladas e corrompidas. O homem não só havia adulterado a natureza, mas também seus próprios corpos e almas. Dizia-se que havia experimentos envolvendo criação de seres híbridos, onde as linhas entre o humano e o animal, o natural e o sobrenatural, se tornavam cada vez mais borradas. Esses seres, moldados por uma tecnologia corrompida, não eram mais criaturas de Deus, mas abominações da criação, que refletiam a decadência de um mundo entregue à maldade e à desobediência. Essas invenções, por mais que prometessem riquezas e poder,
traziam consigo um custo espiritual altíssimo. À medida que os Nefilins e seus seguidores avançavam na manipulação do mundo, a corruptibilidade da alma humana aumentava exponencialmente. O que antes era bom, agora estava sendo usado para dominar, escravizar e destruir. As máquinas e os artefatos que a humanidade criava sob a orientação dos anjos caídos estavam fora de controle, tornando-se uma praga que varria tudo à sua volta. E assim, ao mesmo tempo em que os homens se elevavam em poder, eles se afundavam em pecado. Toda essa tecnologia, em vez de salvar a humanidade, contribuiu para a queda irreversível daquele mundo. Deus, diante da destruição de sua criação, sabia que o único caminho era a purificação, através do dilúvio, para restaurar a terra que havia se tornado irreconhecível. O mundo estava se dissolvendo em trevas. A humanidade não sabia, mas o tempo estava se esgotando. O juízo de Deus, já anunciado nas Escrituras, estava prestes a ser liberado. Quando as sementes do mal floresceram, a única maneira de erradicá-las era através da destruição total. Mas quem poderia escapar? Quem teria a força para resistir a esses filhos da rebelião? Em meio a essa tormenta, uma luz fraca surgiu. Noé, um homem justo em uma terra completamente corrompida, mas ainda assim, o último fio de esperança para salvar um mundo que se afundava na decadência. Noé era um homem comum, mas ao mesmo tempo era diferente. Ele não era como os outros homens daquela época que viviam em desatino, mergulhados na violência e no pecado. Noé era justo. Um homem fiel a Deus em um mundo que havia se tornado irreconhecível. Ele via as trevas ao seu redor e, em vez de se submeter à corrupção, se manteve firme, fazendo o que era reto. Sua fé não estava apenas nas palavras, mas em suas ações, no modo como vivia sua vida. Noé não se curvou diante dos nefilins ou da violência que se espalhava por toda parte. Ele era uma exceção em um mar de impiedade. Noé, então, recebeu uma ordem de Deus que parecia impossível de compreender. Construir uma arca, uma gigantesca embarcação capaz de suportar as águas que viriam. Deus o alertou sobre o dilúvio que destruiria toda a criação. E não era apenas uma inundação comum. A destruição seria total e irrevogável. A água, como um manto de juízo divino, cobriria a terra inteira, apagando de uma vez por todas a corrupção que se espalhava como uma doença incurável. Mas Noé, em sua fidelidade a Deus, não apenas construiu a arca. Ele começou a advertir aqueles ao seu redor. Ele clamou por arrependimento. Ele levantou sua voz em meio ao caos, dizendo à humanidade que o tempo estava se esgotando, que a destruição era iminente. Arrependam-se antes que seja tarde, ele gritava. Mas as palavras de Noé caíam em ouvidos surdos. A humanidade, completamente envolvida em sua própria decadência, zombava dele. Os nefilins, com toda a sua força e poder, riam de Noé e de suas advertências. O povo que ainda restava na terra estava tão enraizado no pecado que não compreendia a gravidade da situação. As advertências de Noé foram ignoradas, como um eco perdido na tempestade. Mas enquanto o mundo ignorava, enquanto as pessoas se entregavam aos seus prazeres e desejos, Noé continuava a construir a arca sem desanimar. Ele sabia que a tempestade estava se aproximando, mas sua fé nunca vacilou. Ele sabia que ele era o último fio de esperança para a humanidade. À medida que os anos passavam, o cenário ficava ainda mais sombrio. O pecado se multiplicava como uma praga, e a violência parecia ser a única linguagem que os homens conheciam. Alguns homens e mulheres, em um último suspiro de arrependimento, se aproximaram de Noé e pediram perdão, mas era tarde demais. O tempo de graça estava se esgotando. As portas da arca estavam prestes a se fechar, e o juízo de Deus se aproximava com passos pesados, como um trovão que não podia ser evitado. Noé, no entanto, não cessava em suas advertências.
Ele sabia que, assim como as sementeiras do mal haviam crescido, a semente da justiça ainda podia dar frutos. Se um homem justo pudesse ser salvo, talvez o coração de muitos pudesse ser tocado. Mas o povo, com seus corações endurecidos, olhava para Noé como se fosse um louco. Eles não viam, não entendiam, eles não queriam ouvir. E então chegou o dia. Quando a arca foi finalmente concluída, Noé e sua família, os únicos justos, entraram. As portas se fecharam atrás deles e o mundo, sem aviso, foi engolido pelas águas. A chuva caiu como nunca antes. A terra tremeu, o céu parecia estar desabando sobre as cabeças dos homens. Os rios se elevaram como se quisessem alcançar o próprio céu e as ondas cobriram tudo. Não havia escapatória. Noé havia sido o último fio de esperança, mas mesmo ele não pôde salvar a todos. Ele havia advertido, ele havia clamado, mas a humanidade escolheu não ouvir. Agora, as águas estavam se levantando e o juízo que se aproximava não podia ser evitado. O dilúvio chegou como um pesadelo imprevisto, engolindo tudo o que existia na terra, deixando apenas as águas como testemunha da destruição total. A humanidade que havia sido advertida agora pagava o preço da desobediência e da corrupção. Mas o juízo de Deus, embora severo, também trouxe consigo uma nova chance, um novo começo, representado pela Arca de Noé. A sobrevivência de Noé e sua família não foi apenas um ato de misericórdia divina, mas também uma lição para todos nós. O mal não pode prosperar para sempre, e a justiça divina se cumprirá, não importa o quanto se tente ignorá-la. No entanto, a história de Noé não é apenas um relato do passado. Ela é uma advertência atemporal para todos nós. Um lembrete de que o pecado tem consequências e que o tempo de arrependimento não dura para sempre. Estamos vivendo em tempos onde as sombras da decadência ainda nos cercam. E talvez, como no passado, o juízo de Deus esteja mais perto do que imaginamos. A pergunta que fica é: estamos ouvindo os avisos? Estamos fazendo nossa parte enquanto ainda há tempo? A história de Noé, com todo o horror e a esperança que ela carrega, nos desafia a refletir sobre nossas escolhas, sobre como estamos vivendo e sobre como estamos respondendo ao chamado de Deus para a mudança. A porta da arca ainda está aberta para todos os que se arrependem e buscam a salvação. Mas será que vamos esperar até que a chuva comece a cair? Ou vamos agir agora, enquanto ainda é tempo? Curioso para saber mais sobre os sinais dos tempos que estamos vivendo hoje? Compartilhe nos comentários o que você acha que podemos aprender com a história de Noé e como ela se aplica à nossa vida nos dias de hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem de alerta e esperança. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão ajudar você a entender as verdades profundas da Bíblia e a viver de acordo com a vontade de Deus.